Oi, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos hoje para mais um capítulo da nossa Bíblia maravilhosa, do nosso livro de Salmos, tá? E aí vamos ler o nosso capítulo 3, beleza? E esse capítulo foi um salmo escrito por Davi. E aqui na minha Bíblia tem dizendo que esse salmo ele foi escrito quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Davi tinha vários filhos e um desses filhos era Absalão. E Absalão, por várias situações, né, que aconteceu, tramou contra o próprio pai dele, tá? De esse golpe de estado, essa questão de retirada de Davi do poder à força e de tomada do trono. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele escreve dentro desse cenário de perseguição, né? De caos, de adversidade e principalmente de adversidade familiar, porque não era qualquer pessoa que estava tentando tomar o trono, era o seu próprio filho. Então eu fico assim pensando, né, como que Davi se sentia, né? Porque ele era um guerreiro. Na palavra do Senhor, a gente vê que várias lutas, várias batalhas, ele estava ali junto. Lutando, guerreando, só que essa batalha ela foi diferente, porque foi contra o próprio filho dele. Então, envolver questões familiares, normalmente é uma situação muito complicada. Eu acredito que todo mundo tem situações familiares complexas, né? Não existe aquela pessoa que diz, minha família é perfeita, não tem nenhuma situação que eu poderia, né, melhorar ou, não sei, mudar. Mas todos nós temos questões familiares, só que as questões familiares, elas se tornam mais complexas, porque temos esse peso, né, de que não é qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que estava tentando tomar o trono, era o seu próprio filho. Entende? Por isso que esse salmo, ele tem um peso assim maior em seu contexto natural, porque aqui não era apenas a questão da adversidade, mas era também uma adversidade causada no caos familiar, que ele também enfrentava, né? E que muitos de nós passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar na nossa família, né? Ninguém estaria isento de passar por essas coisas. Então, no primeiro versículo fala assim, ó: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Ou seja, dentro desse planejamento, vamos dizer assim, de Absalão, de tomar o poder do pai, a gente percebe que ele conseguiu conquistar muitas pessoas. Então, tinha pessoas insatisfeitas com o governo de Davi, até porque a gente sabe que você não consegue agradar todo mundo. Então, Davi também tinha essa resistência de muitas pessoas também do povo, e que viram em Absalão um meio, né, de se rebelar contra a autoridade que Deus tinha levantado. E aí eu acho lindo essa parte, porque assim, esse salmo ele fala muito da confiança que Davi tinha em Deus. E que Davi, ele poderia até se queixar para outras pessoas, mas a primeira pessoa que ele gostava de falar acerca das suas lutas, das suas batalhas, era com o Senhor. Então, ele, tipo, dá um panorama geral. Gente, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe as nossas adversidades. O Senhor sabe tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente passa, mas Ele quer nos ouvir. Então, olha que lindo, Senhor, muitos são os meus adversários. Será que o Senhor não já sabia? Sabia, com certeza. Muitos são os que se rebelam contra mim. Será que o Senhor não tinha entendimento, não tinha conhecimento desse fato? Com certeza. Mas isso é o relacionamento. É você contar para aquela pessoa aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. E é isso que eu busco sempre ter com o meu pai. De que, Senhor, eu sei que tu sabe a situação que eu tô passando. Até mesmo antes de eu passar, o Senhor já tem entendimento. O Senhor já sabe tudo o que eu fiz
tudo que eu faço e tudo que eu ainda vou fazer. Mas o Senhor, Ele busca isso. Ele busca esse relacionamento, Ele busca essa vontade do filho falar pro pai, mesmo o pai já sabendo. Porque isso é relacionamento, gente. Às vezes eu vou contar algo pro meu marido, só que ele já sabe. Só que faz toda a diferença quando ele escuta dos meus lábios. Ele já sabe toda a situação, ele já sabe o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu, mas quando ele escuta de mim, é algo diferente, entende? É por isso que a gente tem que estar sempre falando com o Senhor, orando ao Senhor, mostrando acerca do nosso cenário. E aqui esse cenário era de dificuldade mesmo, porque muitas pessoas estavam se rebelando e o número dos adversários de Davi estava se aumentando, né? Então o 2 fala assim, ó, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Quem nunca passou por isso, né? A gente sempre tem pessoas que duvidam da nossa capacidade, que duvidam da nossa vida, do nosso futuro, né? Eu tinha muitas questões familiares também, né? E eu ouvia muito, não, essa menina não vai ser nada na vida. Essa menina não vai ter nada na vida, não vai construir nada. Então, eu ouvia muitas palavras de maldição na minha vida para o meu futuro. Não, essa aí não vai ser muita coisa, não. No máximo que ela vai ser, não sei, é uma pessoa simples e comum. E é isso que eu quero, né? Ser uma pessoa simples e comum, mas com o Senhor. Mas a gente sabia que tinha um lado pejorativo nessa questão de ser uma pessoa simples e comum, né? É como se a pessoa dissesse, essa pessoa não vai ter nada na vida. Essa pessoa não vai ser nada e nem vai ter nada. Não vai possuir nada. Então, essas palavras de maldição, muitas vezes eu recebia, né? Eu ouvia elas, mas Deus, Ele é a cura. E Ele foi a minha cura para todo tipo de palavra maldita que foi dita contra mim. Toda palavra maldita eu rejeitei. E por muitas vezes eu me considerava uma pessoa burra, né? Uma pessoa tola. E quando eu me casei, uma das coisas que o meu marido mais dizia era: para de se achar burra. Você não é burra. E aí eu fui começando a entender que o Senhor nunca tinha falado isso acerca de mim. Só que eram palavras negativas que eu tinha recebido durante a minha infância, durante a minha adolescência. Então o Senhor foi quebrando e eu tive uma pessoa do meu lado que me ajudou a enxergar que palavras negativas que eu levava comigo era porque tinham me falado e tinham plantado isso em mim, tá bom? Então, quando você ouvir alguma palavra negativa, não receba. Não receba. Palavras de maldição, não receba. Entregue ao Senhor e o Senhor vai cuidar de você, como Ele cuidou de mim todos esses anos, né? E eu sempre agradeço e louvo muito ao Senhor, porque, assim, quando eu olho a minha trajetória, eu vejo assim, nossa, meu Deus, não tinha nada de relevante nem de diferente na minha vida, né? Vim de uma cidade simples chamada Quixeramobim, no estado do Ceará. E qual a relevância eu tinha? Nenhuma, mas para o Senhor eu sempre tive relevância. E reconhecer isso, reconhecer que eu sou filha amada e querida, foi um passo de libertação muito grande, porque eu sempre me achei assim, não tinha nada de diferente em mim, não vim de família rica, não vim de lar estruturado, não vim, tudo ao contrário, na verdade, na minha casa. Então não tinha o que dizer, nossa, essa menina tem muito talento. Não tinha, de forma nenhuma. Mas o Senhor, Ele escolhe os pequeninos. E eis-me aqui, a pequenina. E que tem muito prazer e honra de falar do meu Pai. Porque Ele me salvou e me libertou. A pequenina que Ele escolheu para ser a filha dele. E eu tenho muito orgulho disso. E aí no 3 fala assim, ó: mas tu, Senhor,
vocês veem que ele, Davi, fala: olha, esse é o meu cenário, as pessoas falam mal de mim, mas aquela palavrinha, mais, aquele conectivo que transforma tudo. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ou seja, meu irmão, o Senhor te guarda, te protege. O Senhor é que nos faz estar de cabeça erguida perante as nossas adversidades. Então, mesmo que as pessoas falem mal da gente, o inimigo se levante contra a gente, nós somos filhas do Altíssimo. E é muito bom saber que o Senhor é que cuida da gente, que o Senhor é que nos protege. E que se a gente tem alguma honra, acho que até a palavra, não sei se foi Paulo, não lembro mais, mas se você quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Lá no Novo Testamento você vai encontrar essa passagem. E aí no versículo 4 diz assim: ao Senhor clamo em alta voz. Ou seja, é uma pessoa que está clamando, é uma pessoa que está orando, que está falando com o Senhor. E do santo monte ele me responde. Ou seja, muitas vezes eu tinha dúvida acerca dessa questão de: será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor escuta o meu clamor? Será que o Senhor sabe do que eu estou passando? Só que se você tem essa dúvida, meu irmão, eu vou lhe responder agora, por meio da palavra. O Senhor, assim como ele falou para H, né? Como H entendeu que ele falou. O Senhor me vê e me ouve, ok? Então o Senhor lhe vê e lhe ouve, assim como ele viu e ouviu o clamor de H, lá na história de Abraão, quando ela saiu desesperada com o filho Ismael no deserto. Então o Senhor nos vê e nos ouve, ok? E ele vai responder as nossas orações. Mas ele precisa de um diálogo, né? Precisa ser desenvolvido esse relacionamento. Gente, desde Gênesis até Apocalipse, você vê que o Senhor quer desenvolver relacionamento com a gente. E olha, eu fico às vezes pensando assim: nossa, quem sou eu para o Senhor se preocupar comigo, para o Senhor querer um relacionamento, para o Senhor estar me protegendo? Quem sou eu, meu Deus? Para que o Senhor tenha tido tanto zelo na minha vida, tanto cuidado comigo, tanto amor, por ter mandado Jesus por mim naquela cruz. E às vezes eu só tenho que agradecer, porque pagar por isso eu não teria como. Pagar o sacrifício da cruz, a gente não tem como pagar. A gente só tem como receber esse amor, receber essa salvação e a partir disso viver esse amor e essa salvação como se fosse tudo na sua vida, como se fosse o seu tesouro, a sua herança. E aí no 5 ele fala assim: eu amo esse versículo, eu amo e tento dizer ele todo dia. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Então você vê uma pessoa que está no caos da adversidade, que está no caos de um conflito familiar, mas aquilo não tira o sono, sabe? E tem certas situações que às vezes a gente se preocupa e acaba nos dando insônia, nos tirando o sono, nos tirando a paz. Só que a melhor coisa que tem, queridos, é entregar ao Senhor a nossa vida e dizer: Senhor, se eu vou me deitar e eu vou dormir e eu vou tornar a acordar, é porque é o Senhor que me sustenta. Então todas as pessoas, todas as vezes que você acordou, meu irmão, foi porque o Senhor te sustentou. E a sua família que acordou ao seu redor foi porque o Senhor sustentou elas. O Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de dormir bem, de dormir em paz e de acordar com Ele. E Ele nos sustenta. E eu agradeço sempre a Ele, porque ai de mim, que sou pecadora e sou uma pessoa muito ruim. Ai de mim se eu não tivesse o Senhor na minha vida. O 6 fala assim: não me assustam os milhares que me cercam. Ou seja, gente, o cenário
que a gente está vendo, que Davi estava enxergando naquele momento, não assustava ele, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Então, independente das circunstâncias, ele sabia que o Senhor iria estar com ele, ok? Então, essa questão de que às vezes o nosso cenário nos assusta, situações acontecem que a gente diz, pronto, agora não tenho mais saída, não tem mais solução para esse caso, não tem mais como eu correr para um lado ou para o outro. Mas, gente, não existe cenário que o Senhor não possa mudar na nossa vida. Não existe situação, não existe adversidade que o Senhor não possa mudar e modificar assim, ok? Então, o Senhor, ele tem controle de tudo. E essas situações que a gente pode enfrentar, seja problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, problemas relacionais, todo tipo de adversidade que a gente pode enfrentar, a gente tem que ter a plena ciência de que o Senhor me cerca, de que o Senhor te cerca, meu irmão. Então não tenha medo, porque adversidades sempre vão vir, mas a gente está, né? Porque Jesus não prometeu que a gente iria viver sem nenhuma adversidade, pelo contrário, né? Nesse mundo tereis aflições. Mas ele prometeu, sabe uma coisa? Que independente do que você passar, meu irmão, seja abundância, seja adversidade, o Senhor vai estar, pegado na tua mão. Então, independente do cenário, seja ele favorável ou desfavorável, o Senhor está com você. E a gente não pode ter medo. O 7 fala assim: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Essa metáfora de quebrar o queixo, arrebenta os dentes, é uma metáfora para a derrota. Mas vocês, antes, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu ficava lendo assim: meu Deus, como é que na Bíblia a pessoa deixa essa frase? A pessoa pedindo para quebrar o queixo do outro, a pessoa pedindo para arrebentar o dente do outro. Só que ele está dizendo assim, ele está entregando ao Senhor. Ele diz: Senhor, quebra. Ou Senhor, arrebenta. Ele poderia até falar: Senhor, me dá a oportunidade de eu quebrar o dente desse povo, de eu arrebentar o queixo desse povo. Mas não, ele está entregando ao Senhor a vingança. Senhor, cuida de mim, porque é o Senhor que vai derrotar essas pessoas. E Davi, ele não tinha medo de dizer assim: nossa, essa pessoa tá pedindo, né, uma coisa. Porque eu ficava assim, né? Meu Deus, essa pessoa tá pedindo para quebrar o dente do outro, para arrancar os queixos do outro. Sabe, como se fosse assim: será que eu, uma vez na vida, não pensei mal do meu irmão? Mas é como se a gente tivesse uma máscara com Deus. Aí a gente vai orar e a gente escolhe aquelas palavras lindas, maravilhosas, aquelas palavras que, esse aqui sim, é um ungido do Senhor, é um justo, porque ele não pede mal para ninguém. Às vezes, queridos, a gente só precisa parar e dizer o que está no fundo do nosso coração. Senhor, ai, que raiva eu tive daquela fulana de tal que trabalha comigo. Senhor, eu não queria mais nem ver a cara dela pintada. Eu não queria mais estar perto dessa pessoa. Eu não queria que nada desse certo na vida dela. Seja sincero. As nossas orações, a gente não precisa de máscaras. A gente não precisa de máscaras para falar com o Pai. Porque o Pai sabe o que a gente pensa. O Pai sabe o que passa na nossa cabeça. Então, ele vai saber se você está falando com sinceridade de coração ou se você está tentando só se enganar. Meu amor, querido e amado irmão, nós não enganamos ao Senhor. Nós não enganamos ao Senhor. Então, fazer orações, porque são bonitas as orações, pedir bênçãos para os nossos inimigos. Senhor, abençoe esse meu inimigo. Meu irmão, se no seu coração não tem essa vontade, diga: Senhor, eu vou te pedir para tu abençoar esse meu irmão, mas eu não queria. Olha, sinceridade, Deus ama isso, Deus ama quem é sincero.
Eu queria que arrebentasse o pé do ouvido dele no chão. Mas que não seja feito a minha vontade e a tua. Retira os sentimentos que não te agrada de mim. Olha como é diferente, mas você não deixou de dizer o que você queria e você não mascarou, não usou máscaras diante do seu pai para dizer uma coisa que você não queria. Então é isso, sabe? Quando eu vi essa questão de quebrar o queixo, eu ficava muito hipocrisia, né? Será que nunca passou uma pessoa de moto e eu desejei que aquelas pessoas empinando de moto, né? A gente sempre fica assim, meu Deus. Se quebra o quengo no chão, vamos dizer assim, numa linguagem bem nordestina. Mas aí a gente veste uma roupa hipócrita para poder falar com o Senhor uma coisa que o Senhor sabe que não é verdade, que a gente nem deseja aquilo, que a gente deseja o mal daquela pessoa, só que não é para você, né, entregar só o mal na sua oração, não é isso, mas é dizer, Senhor, eu nem queria, eu queria mesmo é que a pessoa se ferrasse, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua, e retira esse sentimento de mim, reconhece que é ruim, reconhece que pensa negativo sobre as outras pessoas, reconhece, retira a máscara e pede misericórdia do Senhor. Senhor, me dá misericórdia para que eu tenha compaixão dessas pessoas, para que eu tenha compaixão dos meus inimigos. Hoje eu não tenho compaixão dos meus inimigos. Aí você fala assim, que coisa linda, você está sendo sincero. Hoje eu não tenho compaixão dos meus inimigos, Pai, mas eu quero ter, porque eu quero ser parecida com Jesus. E o que é que Jesus fez com os inimigos? Né? A gente tem o exemplo de Jesus. O Mestre Supremo, que foi cuspido, que foi xingado, que foi zombado. E o que foi que ele fez com as pessoas que lhe bateram, que lhe crucificaram? O que foi que ele fez? Né? Então a gente tem Jesus como o nosso maior exemplo do que fazer, tá? Mas Jesus não foi para a cruz, né? Que maravilha, está chegando o momento da cruz. Oba! Você via o sofrimento dele, né? Você via, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ali era Jesus se despindo, não tinha máscaras. Senhor, eu vou salvar o mundo e isso eu faço de bom grado. Estou feliz por estar ali, por chegar o momento da cruz. Não, Jesus ficou muito angustiado. Ficou pedindo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Então, se fosse um momento fácil, ou se Jesus fosse um personagem, ele não teria pedido isso. Então ele veio com o coração angustiado e falou, Pai, é isso que eu tô sentindo aqui hoje. É isso que eu tô sentindo no meu coração. Mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é a melhor coisa da minha vida. E é isso que a gente tem que pedir. E é isso que eu tento pedir todo dia. E o último fala assim, do Senhor, o 8, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Glória a Deus, aleluia. É do Senhor que vem o livramento. Então, a minha confiança, meus irmãos, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. E não nas circunstâncias, tá? Porque não existe, sabe, problema. Não vai existir problema que o Senhor não possa curar, que o Senhor não possa intervir. Ele sempre vai intervir no momento certo, na hora certa. E a gente sempre vai ter aquela questão, nossa, será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor... Querido, confia no Senhor. A confiança em Deus, ela é testada, tanto no momento da bonança, como também no momento da escassez. Então a gente tem que estar confiante no Senhor, independentemente das circunstâncias, ok? Porque a nossa confiança, ela não vem de situações, de circunstâncias, ela vem do Pai. Porque se a nossa confiança está nas circunstâncias, então a gente tem uma confiança muito
fraca e frágil. Qualquer coisinha vai derrubar a gente, se a nossa confiança está nas circunstâncias, ok? Então, isso foi o que o Senhor falou comigo no Salmo 3, né? E eu falei para vocês, eu acho que foi no Salmo 1, sobre o mapa, que eu sempre, quando leio a palavra do Senhor, eu sempre faço o mapa, o que significa isso. O que o Senhor está falando comigo e o que eu vou fazer a respeito do que Ele está falando comigo. Então, pare um momento, lê esse capítulo e pense, o que o Senhor está falando com você, meu irmão? O que é que você vai fazer a respeito dessa palavra que você recebeu hoje e dessa leitura que você vai fazer hoje, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe e que a gente esteja aqui pronto e disponível para ouvir os próximos salmos, né, do devocional. E eu agradeço muito a sua presença e beijinho, tchau, tchau.